a razão pela qual convido a Tamara para vir aqui hoje é porque parece-me que vocês, quando vão ao meio do curso ou quando estão no início do curso, não sabem muito bem o que eu vou fazer com este curso, não é? Eu faço um curso em artes plásticas ou em design, os teus alunos estão em design, e depois, o que acontece? Parece-me interessante e é por isso que tenho trazido cá antigos alunos que vocês compreendam que, para além daquilo que a escola dá, o vosso percurso é feito por uma série de decisões que vocês tomam. Não só a nível depois das disciplinas opcionais que frequentam, mas das formações complementares que vão fazendo, das relações que vão criando na escola com pessoas de outros cursos e do vosso empenho e do mínimo de seriedade, apesar de eu espero também se divirtam muito aqui na escola, mas do mínimo de seriedade que dedicam ao vosso trabalho. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu passo a palavra. Sim. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite, Isabel, e obrigado antecipadamente. Vou falar um bocadinho do meu percurso. Vai ser um bocado centrado naquilo que fiz até agora. E posteriormente também trouxe um portfólio um bocado mais comercial para vocês perceberem onde é que, pronto, a variedade de coisas que eu também faço. Vou-me focar um bocadinho mais na street art, que eu acho que é a área mais desafiante para mim, de momento. Por isso, desde o início, meu nome é Tamara, eu entrei nas Caldas em 2001, por isso já foi há algum tempo, e passei aqui 5 anos espetaculares. Vou começar. Tenho aqui a cábula, caso eu me engane, aqui com a informação da minha vida. Então, eu sou ilustradora e desenho desde os 2 anos. Este desenho é de... Eu tinha 2 anos e 4 meses, de acordo aqui com a legenda que a minha mãe escreveu. Já na altura desenhava animais. Também comecei a pintar muito nova, mas também não interessa. Uns começam mais novos, outros começam mais tarde. Comecei logo a pintar paredes. Isto foi a minha primeira colaboração na parede, eu e o meu irmão. Os meus pais, por acaso, foram espetaculares. Isto era a minha secretária. Eu acho que pintei isto quando tinha uns 6, 7, não sei bem. Para vocês perceberem que eu sempre tive a necessidade de sair um bocadinho da folha de papel e sujar um bocadinho à volta e sujar as mãos, eu acho que é importante arriscar a minha veia, a minha paixão pelos animais. Também começou muito cedo, eu já caçava. Ok, a sério agora. O meu percurso nas Caldas foi muito variado. 5 anos dá para experimentar e dá para fazer muita coisa, dá para conhecer e apanhar muitos professores e ter várias influências e ser inspirada de várias formas. Eu não vos vou mostrar todo o trabalho que fiz aqui, até porque eu acho que não faz sentido vocês irem dispersar um bocado, porque foi muito à base da experimentação. Eu lembro-me que até fazia experiências com especiarias e toda a gente, e as salas ficavam a cheirar a caril e era assim uma grande confusão. No entanto, houve sempre um ponto comum no meu trabalho, que era... Como é que eu posso... Havia uma espécie de desejo pela rua, pela estética da rua. Sempre gostei de grafite, mas eu nunca fiz grafite. Vim do Algarve, cresci no Algarve. Não é muito urbano, e não sei também como é que comecei a gostar de grafite e pop, essas coisas todas estão relacionadas com esse tipo de área, mas sempre fui apaixonada pelo meio e pelo contexto urbano, não sei explicar porquê. De certa forma, como era complicado para mim ir para a rua na altura, e como decidi fazer o percurso académico, até porque quando eu era miúda toda a gente dizia: tu sabes desenhar, vais ser uma grande artista. E então eu vim para as Caldas da Rainha.
não quis ir para as Belas Artes, quis ir para as Caldas, achei que era assim, um bocado mais longe de casa, queria fugir. Chegando às Caldas tive assim uma chapada de realidade, porque ser artista não é desenhar, não é? Acho que foi... Eu acho que vocês devem ter sentido provavelmente o mesmo que eu senti quando entrei aqui. Não é desenhar, pintar, é mais do que isso. Então a experimentação começou. Tenho a agradecer a muitos professores, principalmente a Isabel, emprestou-me um livro na altura que acho que mudou a minha percepção, e do Alberto. Esse livro ainda me acompanha e eu todos os dias quase abro o livro. Foi importante para mim. Pronto. Só para vos dizer que, como era difícil para mim ir para a rua, depois conheci muita gente e as Caldas foi fundamental para isso, que muita gente fazia sticker art, paste up e as ruas estavam completamente pintadas. Eu hoje dei uma volta de manhã, a coisa está um bocadinho mais pintada de branco, mas isso agora parte de vocês. Ou seja, para não perder muito, eu trouxe a estética da rua para os meus trabalhos para a escola e foram os meus trabalhos dos últimos 2 anos da licenciatura que eu vos estou a mostrar, em que eu pegava na estética do grafite, nos tags, no lettering, nos layers e na estética das paredes, sei lá, andava inspirada em tápias, se querem assim por um exemplo que eu podia dar que podia ser mais para justificar num curso de artes plásticas. Além da estética, obviamente todo o background e a pesquisa que fiz e o Alberto, o autor, a Beat Generation, outros poetas que me foram inspirando, e comecei a perceber que muitos deles também começaram a ir para a rua e sentirem-se atraídos por sítios que não são vulgares para a exposição. Eu estou a falar disto, atenção, na altura quando eu comecei a fazer isto, a street art não era o que é hoje. Vocês têm de ter noção que não havia a possibilidade de pintar na rua, não era valorizado como é nos dias de hoje. Por isso, pensem só que isto era um bocado mais complicado de justificar. O meu trabalho final de curso foi nos Chiles, foi uma parede. E antes do Vils começar a picar, eu andei lá também. Acho que todos nós experimentámos assim, de tudo um pouco para fazer sentido de porquê a rua e brincar com essa estética. Esta parede depois dei a autorização dos colegas para pintar por cima, por isso isto pode ter marcas, mas já não existe. É outra não estou aqui para vos explicar o que é a arte urbana ou a pintura efêmera, mas acaba por ser assim também um pouco complicado perceber que estamos a trabalhar para que o nosso trabalho um dia desapareça. Ok. Depois das Caldas, fiz o curso de licenciatura, fui parar ao Porto, porque havia um mestrado que na altura acho que era dos únicos mestrados que era prático e teórico, que era de práticas artísticas contemporâneas, e fui para a Faculdade de Belas Artes do Porto. Eu não estou aqui para criticar a faculdade, mas foi um bocado de choque sair das Caldas, onde tínhamos uma liberdade incrível e sujávamos as mãos, para ir para um ensino um bocado mais académico e clássico, e tive um bocado de dificuldade em tentar introduzir aquilo que eu queria fazer lá. Foi difícil. Mas não é por causa disso que hoje em dia a minha tese está de referência na biblioteca, por isso, mesmo deram a nota mais baixa, eu saí lá a chorar e liguei ao professor Cabral Santos, que ele dava aulas aqui nas Caldas na altura e foi o meu orientador de tese. E foi fundamental para saber o que eu queria fazer. As notas não interessam, vocês depois decidem se querem parar ou se querem continuar. Na altura o Porto era muito rígido, a cultura
estava a sofrer bastante lá. Eu fiquei lá 4 anos, tirei o mestrado, foram 2, fiquei mais 2 e foi muito complicado trabalhar, principalmente a rua, quase impossível, devido à política, pronto, e eles cortavam muito na cultura, se queriam apresentar qualquer coisa era tudo muito difícil. Este trabalho que estamos a ver aqui foi no Junho das Artes, em Óbidos, com postas de rua. Pronto, na altura o meu trabalho era assim um bocado diferente. Eu, basicamente tentava questionar e trazer a rua para dentro do que propriamente ter a ação na rua, porque na altura era muito difícil. Deixa eu ver se é para não perder. Ok. Mesmo... Ok, continuando no Porto, cada vez que havia oportunidade para apresentar trabalhos na rua, apresentava. Nunca eram coisas na parede, nunca eram coisas fixas, eram sempre coisas móveis, em instalações, para dar a sensação de parede, neste caso até parece um muro, que os muros hoje em dia são bastante falados. Sempre com os signos da rua usava. Ou seja, não estava muito preocupada com a mensagem que queria mandar aqui. Basicamente, a minha preocupação aqui era alertar para a estética da rua, porque não podia fazer. Porquê a rua? A rua por várias razões. Uma delas era porque queria fugir um pouco do circuito das galerias. É complicado. E ainda por cima, tendo um trabalho que não é muito convencional, não é que não seja convencional, às vezes era um bocado mais, é sujo, é diferente e isto não era valorizado na altura. Aqui tive de colar, tive de fazer isto, tive de colar com fita colas para poder apresentar. Foi num festival no Porto que se chama Se Esta Rua Fosse Minha. Foi quando, pronto, as coisas começaram a mudar. Cada vez que havia uma oportunidade para fazer uma exposição, conseguia pedir um bocadinho de uma parede ou qualquer coisa, porque eu queria aumentar a escala. E esta foi a primeira grande parede que eu fiz no Porto, antes de vir para Lisboa. Foi no plano B, é interior, mas de qualquer forma já estava a tentar passar só do desejo para a prática. Ok. Depois do Porto, mas antes disso, nunca parei de fazer as minhas coisas. É difícil entrar no circuito das galerias, porque na altura a ideia hoje também ainda há um bocado, mas ser artista, estar vinculado numa galeria, e basicamente acabava por ser isso. Eu acho que isso fazia-me um bocado de confusão, essa ideia. Então tentei fugir um bocado do circuito das galerias. Nota-se, hoje em dia tenho um trabalho um bocado de fora, mas fora do circuito das galerias, até porque tinha aquela ideia de que se eu me associasse a uma galeria, eu estava sempre a tentar mudar aquilo que estava a fazer e tinha medo que me controlassem um pouco o trabalho, porque a galeria implica ter lucro com isso, não é? Querem vender o teu trabalho, se o teu trabalho não vende, querem alterá-lo, se não querem alterar. Pronto, era essa a ideia que eu tinha. Hoje em dia as coisas estão um bocado diferentes. Então expunha em bares, em espaços, em lojas, em sítios que se calhar faziam sentido, que expunham lojas abandonadas, abriam durante um dia. No Porto havia assim umas coisas engraçadas, um bocado mais underground. Quando vim para Lisboa, foi porque estava a perceber que no Porto estava um bocado complicado. Por acaso foi na altura que abriu uma galeria de ilustração, a O, que não era uma galeria, era uma banca de madeira. E a Emma, a galerista, não me conhecia, mas como eu andava a mostrar trabalho um pouco por todo lado, convidou-me para lhe levar umas ilustrações. E eu sempre quis ser ilustradora à parte das artes plásticas.
mas também nunca sabia como poderia ser ilustradora. Cheguei a comprar um livro que se chamava Como Ser Ilustrador, um livro enorme, caro, que te dizia, que nos explicava tudo, como fazer um portfólio, como mostrar o portfólio, como ir apresentá-lo às galerias. Hoje em dia mandamos um e-mail para o Japão e se calhar, se tivermos sorte, se calhar já até gostam de nós. Na altura era um bocado mais trabalhoso. E entrar no circuito de ilustrar livros, também não sabia muito bem se queria fazer ilustração infantil, se o que é que queria fazer. Mas pronto, comecei a levar assim umas coisas parecidas, isto é pintura em tela, mas comecei a levar assim uns desenhos também. Os retratos não funcionavam, então comecei a passar para os animais, que também era algo que me agradava fazer e a partir daí acho que a galeria acabou por me desafiar um bocado, comecei a voltar a trabalhar em papel, que era algo que eu tinha perdido, não perdi. Nas Caldas optei por uma experimentação diferente, voltei ao papel um pouco tempo depois de ter terminado o curso e comecei a pintar em tela, que é um bocado convencional, também não pintava em tela aqui. Aqui experimentava portas de cacifos, peladures, tudo aquilo que conseguíamos arranjar aqui nós pintávamos. Já estando em Lisboa, fui convidada para uma exposição em Braga, individual. A primeira grande exposição individual, esta tela faz parte dessa série e correu bem, foi... Acho que o início de... Comecei-me a sentir um bocado mais confiante no trabalho que estava a fazer. Surge, passado pouco tempo de eu estar em Lisboa, o primeiro convite para pintar uma parede, diretamente da Câmara Municipal de Lisboa, que tem um departamento que foi criado em 2009, especificamente para a arte urbana, que é a galeria, que é a GAO. O professor João Maio Pinto também já lá pintou. Este mural já não existe. Basicamente, não. Foi este edifício foi mandado abaixo o ano passado, se não me engano. Basicamente o que a GAO fez foi, em vez de andar a gastar dinheiro a limpar as paredes e a pintá-las de branco ou cinzento, nós costumamos chamar cinzento GAO, quando eles pintam por cima, é o Pantone. Basicamente arranjaram uma forma de limpar sem limpar. Deram oportunidade aos artistas para pintarem prédios devolutos. Alguns dos prédios já não existem. E a partir daí começaram a criar um circuito de arte urbana. Os artistas começaram a sentir-se valorizados, começaram a trabalhar, começaram a arranjar mais trabalho. E este foi em 2010, em colaboração com mais três outros artistas. Basicamente era assim, deram um tema, pronto, assim, foi fixe para começar. Dão a temática, não há que pensar muito, era raparigas contra rapazes, eu pintei com a Vanessa Teodoro e os rapazes eram o Smile e o José Carvalho. O José Carvalho estudou nas Caldas, ao mesmo tempo que eu, ele era um ano mais velho, mas eu não tive muito contacto com ele na escola. Mas depois começámos a trabalhar juntos e acho que eu nunca tinha pintado, aliás, eu tenho vertigens e estar em cima de um escadato mais do que 5 degraus para mim foi complicado. Isto tem tipo 7 metros, 5 metros, eu nem sei. Pronto. Depois a partir daí, o Zé, estou a falar no Zé porque eu acho que este tipo de arte incentiva muito o trabalho em conjunto e que não é fácil, sendo artista, trabalhar num ateliê fechado, é muito solitário. É difícil deixar alguém entrar, quanto mais alguém pintar ou intervir no nosso trabalho. Então isto acaba por ser uma ginástica complicada, mas quando funciona, funciona muito bem. O Zé não usava o spray de uma forma convencional, que era isso que me atraía na pintura de mural. Que era, não me interessava fazer grafite, não me interessava fazer lettering, não me interessava... Interessava-me basicamente fazer o que eu faço no papel, na parede. E o Zé foi uma ótima ajuda para isso e nós quando estamos sozinhos depois de estudar e acabar os cursos, é complicado continuarmos a desafiar-nos constantemente. É preciso
é preciso ter muita força de vontade, porque se não houver um professor a pedir trabalho, porque é que haverão de o fazer? Não é? Tem de vir de vocês têm de continuar a fazê-lo, porque senão começam a trabalhar noutra coisa qualquer e a coisa acaba. Ao mesmo tempo, continuava a trabalhar pintura e ilustração e comecei a desenvolver a mensagem que queria passar. E se vocês um dia lerem o Lunário do Alberto, vocês vão perceber um pouco também. Há certas palavras que há certas formas de dizer as coisas que não precisam de ser floridas, não precisam de ser disfarçadas. Eu acho que se algum de vocês, que eu espero que sim, já tenha sentido um aperto de falta de ar devido a uma paixão solapada, ou já quiseram dar o vosso coração a alguém, essa é a minha mensagem. Eu tento fazê-la de forma um bocado mais literal que o normal. Eu não considero que o meu trabalho seja violento ou agressivo, mas eu acho que ele chama aos instintos mais crus que nós temos e que muitas vezes reprimimos. Por isso, essa começou a ser a minha mensagem, a minha temática. Depois da pintura, aqui foi quando eu comecei a definir mais o meu estilo também na parede. Isto é tela, parede. Não é igual, mas também para vocês perceberem que o que chamam agora de street art ou new muralism, ou os novos murais, não são grafite, são outra coisa qualquer. Eu podia nem usar o spray, mas uso porque gosto e porque também já aprendi a usá-lo da forma como quero. O spray para mim é uma ferramenta, como um pincel, como uma caneta. Pronto, agora estou-vos a mostrar algumas das coisas que já fiz. Parece duplicado, mas a menina com a cabeça de casa de pássaro é do Zé. Portanto, este trabalho foi importante, porque esta ponte, que um dia se chamou Ponte Salazar, hoje em dia está pintada e eu não fui censurada. E poder fazer um trabalho desta escala porque apesar da arte urbana ser efêmera, neste caso é muito complicado alguém ficar a pintar por cima. Isto tem só 14 metros de altura. E vocês perguntam-me como é que eu, tendo vertigens, como é que eu faço o que faço. Eu acho que gosto tanto do que estou a fazer que todos os dias não me importo de enfrentar o medo, o meu maior medo, e acreditem que não é fácil, porque se eu não conseguia subir ao 3º degrau de um escadote, hoje em dia já consigo subir até 14 metros numa grua, que foi o máximo que eu subi, que foi aqui. Eu acho que amor e paixão por aquilo que fazem, isso ultrapassa um pouco, faz com que eu ultrapasse o medo. Isto é uma metáfora para muitas outras coisas, por isso depois vocês interpretem como quiserem. Sim. Uma coisa que me intriga imenso que é como é que tu amplias? Porque se tivéssemos das artes plásticas da coisa tradicional, Sim. é grega, não é? A coisa Mas eu vou mostrar. Como é que tu amplias? Como é que tu adaptas? Como é que... Eu vou... Não, há quem projete, eu vou-vos mostrar. Pronto, eu agora estava a passar muito rápido, mas pronto, as vertigens, eu aqui com os pezinhos agarradinhos. A arte urbana, já falei um pouco do abandono, não é? A partir do momento que faço, deixa de ser meu, porque a arte urbana, isto para ir ao encontro àquilo que a professora Isabel estava a perguntar. A arte urbana, por várias coisas. Pelo contexto,
porque não é elitista no público que escolhe, não estou a dizer que as galerias sejam, mas ainda há muita gente que tem dificuldade em... Não é que tem dificuldade, não está habituado, não tem... Tens de ensinar alguém, se calhar, a entrar numa galeria, ir lá ver, ou a criar esse hábito. Outra coisa, este mural foi feito em colaboração com outro artista que se chama Fidel Évora. Este mural é importante porque é um mural para a sensibilização da mutilação genital feminina. Temos de embelezar aqui a coisa, continuar a ser fiéis a nós próprios, mas tentar passar uma mensagem positiva. E o contexto, isto não poderia acontecer de outra forma se não fosse na rua. E esta senhora ficou muito chateada quando eu estive lá a pintar, porque o estendal dela teve de mudar de sítio durante alguns dias. Colaborações. Esta artista que colaborou comigo é Murta, Teresa Gomes, que estudou aqui nas Caldas, foi aluna da professora Isabel. Eu não conhecia a Teresa. Pronto, é engraçado, vocês nunca sabem com quem que se vão cruzar. Podem estar a trabalhar uns com os outros daqui a 10 anos ou 20. Com o Diogo Machado, experiências, trabalhos completamente diferentes. E agora, para ir ao encontro àquilo que a professora Isabel perguntou, vou-vos falar um pouco do mural que para mim foi o mais simbólico, o maior que eu já pintei, e acho que foi um bocado... Acho que a partir daqui senti que comecei a ser mais valorizada, a escala, ser mulher. É difícil darem para uma parede muito grande a uma mulher ainda hoje, mas as coisas estão a mudar. Isto foi o esboço inicial para um concurso que se intitulava 25 de Abril hoje. Como podem ver, eu não faço mensagens políticas, mas eu acho que há artistas que o fazem muito melhor do que eu. Mas decidi concorrer porque um dos júris era o Júlio Pomar e secretamente tinha assim um fascínio porque ele tem uma série de tigres e gosta de Jorge Luís Borges, eu também, então era assim. E eu pensei, ele vai ver o meu trabalho uma vez na vida. Então concorri e já vos vou explicar o porquê desta ilustração, mas pronto, ligaram-me a dizer que ganhei e foi... Pronto, e a partir daí tinha 7 dias para terminar um mural com 200 metros quadrados. Não sei se conseguem ver, mas a minha folha de papel tem uma esquadria. E esta esquadria, como eu não posso fazer na parede porque ela é enorme, tenho de arranjar pontos-chave para conseguir me guiar. Então, basicamente, guiei-me pelas janelas do edifício e pelos ar-condicionados. E tentei calcular mais ou menos a altura. Hoje em dia já há mais técnicas, já há artistas que chegam à parede e riscam tudo. Riscam e fazem códigos, uma espécie de batalha naval na parede. Tiram uma fotografia, projetam a imagem no Photoshop em cima, veem onde é que os pontos caem, é assim que se passa a imagem para a parede. Neste caso, eu não tinha ainda muita tecnologia comigo, nem iPads, nem nada, nem coisas muito portáteis, então basicamente andava ali a ver pela linha do ar-condicionado, onde é que calhava a linha do nariz, e em 7 dias consegui pintar isto tudo, e o mestre Júlio Pomar depois veio-me dar um abraço, e eu chorei, e vocês vão achar que eu passo a vida a chorar, mas fiquei muito emocionada porque pode não ser Vocês podem nem gostar do trabalho dele, ou eu podia nem gostar do trabalho dele, mas ele é importante e ele disse coisas muito bonitas e a valorização é importante enquanto artistas. E este mural teve direito a uma inauguração, que foi uma coisa gigantesca, teve gospel. E eu tenho um vídeo do making of também do mural, mas se quiserem fazer já alguma pergunta. A professora Isabel, na altura, deve ter olhado para mim e achou... Alberto. Alberto... Andava. As flores do mal.
Sim. Depois conheci uns amigos dele que entram no último livro que foi publicado, que depois começaram a contar algumas histórias, e isso foi... Mas sim, há certos momentos, vocês não vão, como é que é de dizer? Aproveitem, porque a melhor parte de estar na escola, nós chamávamos escola aqui, não chamávamos faculdade. A melhor parte de estar na escola é o contacto que vocês têm uns com os outros e com os professores, e vocês não sabem como é que isso vos pode influenciar ao longo dos anos. Mas a professora Isabel marcou-me imenso, mais outros professores, não só colegas que ainda hoje mantenho contacto, outros que dispersaram, mas vocês vão perceber que o mundo é tão pequenino que vocês vão começar a deixar marcas pelo país, e essas marcas um dia tudo o que vocês plantarem vocês vão colher um dia mais tarde. Eu das Caldas fui para o Porto, Algarvia, estou em Lisboa. Enquanto estava nas Caldas fui fazer Erasmus em Inglaterra, que foi brutal, porque tive contacto com um meio urbano que nem sequer temos em Lisboa, que os professores mandavam-me para os bairros agressivos tirar fotos, e lá eu, estrangeira, tipo turista. Por isso tudo é válido, tudo é importante, e aproveitem os vossos professores, porque são pessoas como vocês, daqui a uns anos, como eu, podia estar aqui a dar aulas, quem sabe. Por isso é isso. Então, e a tua tese que tu pegaste tanto era sobre o quê? Eu trouxe a minha tese, por acaso, já não pegava nela antes. Eu, depois de fazer isto, acho que guardei a tese a um canto. Depois disseram que ela estava como referência na Faculdade de Belas Artes do Porto. Fixe. Yeah! Na altura, quando me inscrevi no mestrado e perguntei ao professor Cabral se queria ser o meu orientador de tese, primeiro vou-vos passar uma mensagem que o professor Pedro Cabral Santos disse à minha turma na altura. Não sei se deslá. Ficámos todos assim a olhar para ele, tipo, ok. Ele virou-se para nós e disse: vocês são os grandes malucos. Vocês vão por este caminho, vocês têm de ter amor e paixão, porque vocês vão cair, vocês vão bater com a cabeça na parede, vão dizer que vocês se calhar não são bons o suficientes, vocês vão achar isso. E vocês, se não tiverem amor e paixão por aquilo que fazem, vocês precisam dessa força. Senão, de que outra forma é que iriam passar, se calhar, o dia a pintar, a desenhar, a querer fazer instalação, escultura, essa sede e essa vontade de fazer tem de vir de algum lado. E não deixem isso morrer. Pronto, fui para a Universidade das Belas Artes do Porto e quase que me fui um bocadinho abaixo. Foi muito complicado. Académico contra umas Caldas que ainda não sabia muito bem o que era. Mas aqui era assim, uma coisa muito diferente. Eu era a única que não tinha tido como background das Belas Artes. E o que eles diziam das Caldas da Rainha era que nós aqui trabalhávamos com lixo. E sim, trabalhei e foi fixe. Portanto, na altura, street art e grafite eram quase palavras proibidas, especialmente numa faculdade de Belas Artes. Então, o título da minha tese chama-se Ativismo Plástico e Contexto Urbano. Ou seja, basicamente isto é um relatório, porque como era prático e teórico, a grande parte do trabalho era prático. Na altura, não consegui ter autorização da Câmara Municipal do Porto, nem com cartas e justificações das Belas Artes, dizer que o intuito da minha apresentação na rua era meramente académico. Queriam-me cobrar dinheiro porque diziam que eu estava a fazer publicidade, e não me autorizaram, mesmo sendo uma parede da Câmara Municipal. Eu não conseguia fazer nada na rua. Podia ter arriscado, mas arriscava chegar lá no dia da apresentação e o trabalho não existir. Por isso não arrisquei. Fiz uma parede falsa na faculdade. No entanto, basicamente, este relatório hoje não faz muito sentido porque a minha tese consistia em justificar a necessidade de fazer trabalhos na rua. Baseei-me muito num livro que se chama A Arte Contextual, do Paul Arden. Tive de ir buscar referências desde a Keith Haring, a Daniel Buret, não sei como é que se diz,
E Cristo, que são artistas que são valorizados e são reconhecidos para tentar justificar a necessidade de ir para a rua, assim como eles o fizeram. Independentemente se era com spray, se era com pincel, se era instalação, se era o que era. Basicamente, foi um relatório para justificar essa necessidade de ir para a rua. Até na altura o artista mais conhecido era o Banksy, era o que mais se falava. Não haviam Vils ainda, não havia muitos dos outros artistas que estão agora. Então, é um relatório simples, que hoje em dia se calhar já não faz assim tanto sentido, mas na altura fez, e foi a primeira tese de que mencionava a arte urbana. Acho que das Belas Artes havia uma tese de um rapaz que escreveu sobre poesia de casa de banho. Era a única coisa que havia assim um bocado mais fora da caixa. Por isso, não tenho medo de fazer coisas fora da caixa, só que eu os digo. Funcionou para mim. Sim, eu trouxe. Também gostava que me falasse em relação da ilustração, qual a diferença de trabalhar em ilustração e trabalhar em papel. Ok. Agora, na pele. Sim. Sim, eu, além de ilustração, pintura, rua, também comecei a fazer tatuagens há algum tempo. Os amigos meus ofereceram-me uma máquina, ou seja, é quase como se todas as peles fossem telas. Por isso, eu acho que faz sentido no meu caso. Se não têm perguntas, eu vou mostrar o meu portfólio, que tem aqui alguns exemplos. O portfólio é um bocado mais comercial, mas assim vocês também percebem o lado comercial. Como é que eu vejo? Tela cheia. Ok, desculpem lá. Ok, isto para falar das relações que vocês têm com as pessoas que conhecem. Uma das minhas melhores amigas hoje em dia é fotógrafa e ela fazia algumas colaborações com revistas, que é um ótimo meio para divulgar trabalho, e comecei a colaborar com ela em algumas produções de moda, ilustração em cima de fotografia, ilustração digital, ou não se vê muito bem, mas no primeiro modelo ele tem apontamentos, coisas variadas. E também fizeste cenários para televisão, não é? Porque houve um dia qualquer que estava a fazer zapping e no canal aqui é possível. Sim. Entrevista e o cenário foste tu. Sim, isso. O objetivo foi, sim, é meu. Isso é numa antiga galeria António Pratos, que hoje em dia é uma concept store, e eu pintei uma tela que tem 10 metros de comprimento. Não, eles forraram com tela, queriam manter, pronto, a ideia um dia era cortar aquilo aos pedaços e vender, lá está, o lado comercial da coisa. Só que, entretanto, eu já expus há um ano e aquilo continua lá e tem funcionado como fundo de várias coisas. Eu também tenho uma imagem desse, eu lá há bocado não estava a reconhecer, mas pronto. A imagem de cima já foi... Fizemos esta produção já sem um dedo de alguém a dizer o que queria. Fiz body painting na modelo e com um coração real que não se vê muito bem, mas ela tem um coração nas mãos. Fizemos assim uma brincadeira. E a ilustração, os animais... Colaboração com revistas gastronómicas, calçado. Eu comecei a colaborar para um jornal que é o Le Monde Diplomatique, que eu acho que é das colaborações que mais me deu gozo até agora. Como eu já vos disse, o meu trabalho eu fujo um bocado da política, mas de certa forma eu gosto de deixar as minhas mensagens em aberto e gosto que quem veja o meu trabalho consiga viajar um pouco e ter a sua própria interpretação.
No caso de uma colaboração com o jornal, os textos são bastante opinativos. Eu acho que a ideia é simplesmente, eu faço o meu trabalho, tento dar assim, mostrar que a coisa pode estar um pouco relacionada, mas nunca fechar uma ideia, porque a ilustração tem de acompanhar o texto, não pode ter uma opinião neste caso. Como aqui as revistas de gastronomia não têm nem sequer assim. Outro tipo de colaborações, mais ligadas à música, a ilustração de uma capa de um livro, para a live. Basicamente vocês já estão a perceber um pouco. Muitas destas, umas foram para a revista de gastronomia, outras já foram para o jornal, outras são uma colaboração com uma marca de surf, ou seja, o tema não tem de fechar o vosso estilo. Vocês precisam é de contornar um pouco aquilo que querem de vocês e continuar a fazer o trabalho que é a vossa essência. No caso do mural do 25 de Abril hoje, eu já vou passar o vídeo. Aqui está a dar erro. Acaba aqui. Brincadeira. Mas pronto, o portfólio tem desde ilustração digital, colaborações, pintura, parede, para verem um pouco aqui a versatilidade. Uma pergunta, então tu continuas a participar em concursos, não é? Pontualmente? Sim. Sim. Mas o grosso do trabalho é por encomenda, não é? Sim. Tu ainda me vais mostrando portfólios de vez em quando? Sim, eu acho que acontece um pouco de tudo. Há pouco tempo tive um convite para fazer uma proposta, que eu não sei se vai para a frente, mas posso-vos contar em segredo, para uma intervenção na Serra da Arrábida, uma coisa assim completamente diferente, seria uma peça em 3D, constante desafio. Os arquitetos pediram um portfólio, ainda não se sabe se a coisa vai para a frente ou não, mas tive de fazer uma proposta, tive de vender a minha ideia também, perceber como é que ia realizar, pensar de outra forma, mostrar o portfólio. Também ainda entrei em concursos, acho que eu na altura, quando acabei de estudar, eu participava em tudo e mais alguma coisa. Tudo o que era open call e oportunidades para expor, oportunidades para mostrar, para revistas, para blogs, para sites, qualquer coisa, eu mandava. Se querem, acabei por, obviamente, ter visibilidade e há sempre alguém que vê, gosta, quer, chama e é assim que a coisa funciona e tendo nisto já há 15 anos ou mais, já percebem que já falei com muita gente. A maior parte do trabalho hoje em dia, eu já recebo e-mail, já é de encomenda, as pessoas, marcas até. Faço muita coisa para particulares, mas também tenho estado a fazer mais para marcas. Como viram, o Alive, já colaboro com o Alive, foi o terceiro ano este ano, ou segundo? Terceiro. Começou com uma interpretação de logotipo, depois convidaram para fazer uma t-shirt porque gostaram muito do logotipo. Neste ano fiz outra que não é oficial, mas está no merchandising outra vez. Ou seja, a arte urbana é vista como uma coisa assim mais hip, mais fixe, mais cool, e quando querem uma cena mais irreverente, que arrisca, vão buscar artistas urbanos e a nossa imagem obviamente fica associada a essas coisas, depois também só depende se vocês querem associar a imagem ou não, se vos interessa. Eu neste caso acabei por assumir esse papel e gosto do facto de eu consigo pagar as minhas contas, e não deixo de fazer o que quero. Ou seja, posso não gostar muito de alguns trabalhos, mas não deixo de desenhar. Eu recentemente tive um convite, não me convidaram por ser eu, por ter o meu trabalho, convidaram porque não sabiam muito bem quem iriam chamar e acabei por ilustrar um livro
para a Leia que vai sair agora, que não tem nada a ver com o meu estilo, é estilo gravura antiga em ilustração, um livro, precisava de dizer rascos, mesinhas da avó. Mas deu-me gozo de fazer aquilo, ao mesmo tempo estava a desenhar, e são trabalhos que me pagam as contas, pronto, e de certa forma desafios diferentes. Mesmo dentro da arte urbana, às vezes aparecem clientes. Tive há 2 anos atrás, a Vita Cresce. Porquê que a Vita Cresce me chamou a mim e ao Zé para trabalhar? O Zé também trabalha muito animais. Porque tínhamos uma ligação com a natureza, só que a Vita Cresce queria pintar alfaces, as couves. A Alcântara, sim. Sim. Também foi nas Amoreiras, eram 2 morais, um em Alcântara, Avenida de Ceuta. Por acaso não trouxe imagem desse. Um na Avenida de Ceuta e outro no Amoreiras, que depois a Jameson pintou por cima. Mas pronto, são clientes que, de certa forma, é mais barato pagar a um artista urbano para pintar uma parede do que mandar imprimir uma cena de publicidade gigante e alugar um espaço na rua para fazer essa divulgação. Então, de certa forma, é bom para nós, é bom para a marca. É uma coisa que já se faz em Nova Iorque há muito tempo. Ser artista, ser street artist em Nova Iorque, por exemplo, é mais complicado porque toda a gente quer lá pintar, então ninguém vai pagar ninguém para pintar. Então, a pintura que se vê que é remunerada é toda publicitária e é de fábrica. Chega ali, pinta a Coca-Cola, vai embora. Aqui a coisa ainda não está assim, vamos ver, espero que não fique. De certa forma, também depende dos artistas que querem fazer uma coisa bastante associada à marca ou não. Eu e o Zé escrevemos os poemas que eles queriam, que eram quadros a ver com as couves e com as alfaces. Fizemos as couves e as alfaces, mas também fizemos elementos nossos. Eu fiz um menino a abraçar um corvo e o Zé fez umas mulheres coelho. Pronto, ou seja, estamos ali, ganhamos o nosso dinheiro, mas também tentamos contornar o tema e o cliente para sermos para ficarmos um bocado mais felizes. Sim, sim. Porque nós podemos pintar, podemos trabalhar sem ser... podemos trabalhar para receber dinheiro, não há mal nenhum nisso. No nosso trabalho, a essência do nosso trabalho continua à parte. Precisamos é de saber separar as duas. Não há mal nenhum em vender desenhos, em vender pintura. Ou seja... Então, e não concorres agora a concursos ligados às artes visuais? Concorro, sim, concorro. Ainda ontem encontrei uma proposta que fiz para o CCB até, porque eles estavam a fazer umas instalações na rua. Também concorri uma bolsa da Gulbenkian, qual vou-me gabar porque eu sei que é difícil, fiquei com uma menção honrosa, mas tinha 2 pessoas à minha frente, então... ou seja, as coisas estão a mudar aos bocadinhos e não é por ter trabalho que vou deixar de concorrer ou de querer chegar ou de querer atingir outro público ou chegar a outro sítio ou ir para uma galeria, que, aliás, entretanto a coisa também se cruza, né? Eu digo que queria fugir do circuito das galerias, não estou associada a nenhuma, mas tenho feito exposições. Só uma pergunta derivada disso que estava a ver que ficou o Manuel tinha dito. Tu és um bocado meio in-between, tal como montes de gente nos dias de hoje que trabalham em montes de hábitos. Até que ponto achas que isso pode afetar a relação que as pessoas têm com o teu trabalho? É conforme vais migrando de área, as pessoas dizem tu vens mais de outra área ou vens mais de outra. Sim. Eu até digo isto porque isto, por exemplo, acontece-me também imenso. Cada vez que migro para uma área diferente, as pessoas lá dizem pois tu vens daquela área, não é? Uhum. Como é que tu sentes? Aliás, que as pessoas acham que eu venho da street. Não venho da street. Não, sim. E ainda às vezes ligam-me a dizer queríamos fazer uma entrevista a uma grafiter. Eu não sou grafiter. Ai, não? Então. Eu já cheguei a um sítio que tinha uma placa que dizia grafiter profissional.
Quando eu menciono que fiz um percurso académico, que tirei uma licenciatura em artes plásticas, que fiz uma mestrado em práticas artísticas contemporâneas, depois disso eu não fiquei por aí, porque como eu não sabia o que fazer, que era o que a professora Isabel estava a dizer de início, vocês podem fazer tanta coisa, quando vocês saem daqui, parece que não vão fazer nada, porque no vosso curso não vos diz, vocês saem daqui e vão ilustrar para livros, vão ser professores, vão fazer não sei o quê. Não, vocês depois aí é que vão ter de definir o vosso caminho. Então eu depois de tirar o mestrado estava assim um bocado perdida e pensei, o que eu quero mesmo agora se calhar é fazer design. Então fui tirar um curso de produção multimédia numa escola que se chama Alquimia da Cor, que é muito fixe. E saí de lá com bases suficientes para fazer um site em HTML e era assim que eu fazia o meu site e tive fotografia digital, na altura com o professor Emanuel tive analógica, então acabei por ter mais informação, mais ferramentas. Ajudou-me imenso para conseguir hoje em dia ter, ou seja, se alguém me pedir uma ilustração e eu sei que é digital, eu sei resolvê-la da melhor maneira. Nunca é mau ter estas ferramentas todas. Depois deste curso, ainda não fiquei satisfeita. Pensei, eu adoro serigrafia. E nas Caldas de serigrafia estava sempre cheia de gente. Eu nunca consegui fazer serigrafia aqui. Pronto. Fui tirar um curso de serigrafia, ainda no Porto. No Porto a vida era um bocado mais fácil do que em Lisboa. É mais barato, dava para... não sei, o tempo parecia que andava mais devagar, andava para fazer muita coisa. Ainda tirei um curso de caracterização, porque ainda pensei, se calhar eu vou mesmo ser caracterizadora de cinema. E pronto, então como percebem, andei também ali perdida, nunca me foquei muito só naquele objetivo. Por isso é que hoje em dia também consigo desenrascar, se for necessário. Ainda em novembro do ano passado, fiz parte de uma equipa para fazer cenografia cenografia guarda-roupa para um anúncio que eles queriam pessoas mimetizadas, ou seja, a personagem principal passava na rua e as outras fundiam-se, mas tudo pintado à mão. Ou seja, não foram buscar caracterizadores, nem foram buscar pessoal de Belas Artes, foram buscar pessoal da street, porque sabiam que nós somos super desenrascados, são aquelas coisas de... esquadria, vemos aqui, precisamos de pintar na pele, se for uma maquilhadora fica ali imenso tempo, nós já sabemos que esta tinta de água não faz mal, fazemos assim, fita cola, pronto, desenrasca. Então, mesmo eu fazendo ilustração e faço os murais, faço muitas outras coisas, porque nós não somos só isto. Mas sim, dentro daquilo tudo que faço, acho que consigo tentar ter uma linha condutora. Porque até estava mais a perguntar aquilo, que às vezes conforme a pessoa vai migrando de área, às vezes a área seguinte, às vezes não nos aceita tão bem, depende de mudar. Sim. Eu estou a pensar, por exemplo, dentro das artes plásticas, estás a falar do circuito de galerias. As artes plásticas pode ser particularmente mais um estilo, a pessoa ter migrado para outras áreas, porque a galeria trabalha um bocado a imagem do artista para o exterior. Sim. E como tal, não gosta de vendê-lo como um objeto confuso. Sim. Até diria que aquela questão do pessoal que vem da street art vir parar a galeria nos dias de hoje, é uma coisa até relativamente recente e francamente cada vez mais aceita, mas mesmo assim só conseguem encontrar cabimento, ou sobretudo encontram cabimento em galerias quase temáticas. Sim. Onde de repente organizaram um grupo de gente que veio da street art e trouxe para aquele meio que é. E da ilustração também. É quase como se não se misturasse. Não se mistura. Eu já trabalho com a galeria desde que ela abriu, há 7 anos, se não me engano. E eu lá só desenhos, papel, não posso pôr tela, nem peças, nem nada, não posso fugir muito à linha da ilustração lá. Depois também vou para outras galerias, já aproveito para fazer outras coisas. Eu fiz uma exposição grande em 2013, que foi no Chiado, numa galeria que já não existe.
não era comum eles terem artistas assim, pronto, com a influência da arte urbana, e a exposição foi um sucesso, correu muito bem. Entretanto, acho que há galerias que já estão a querer uma coisa assim, tanto tem fotografia ou uma exposição de um artista plástico, como de repente no meio aparece a Cruella, não sei se conhece o trabalho dela, ela expôs já há pouco tempo numa galeria, fez assim uma coisa muito gira, muito diferente, performance, levou uma águia, um falcão para dentro da galeria. Portanto, são todos artistas diferentes. Mas no fundo, daquilo que tu dizes e da resposta que deste ao João, o que me parece é tu reivindicas um trabalho autoral. Desenho, ancorado no desenho. Sim. Não sei se estou a dizer bem. Sim, sim. E depois, no fundo, a partir dessa tua linguagem muito própria, que tem Ela um expande. tipo de desenho muito próprio, tu vais dando resposta às várias solicitações que vêm das áreas mais, Sim. mais diversas. E agora não tenho aqui... trouxe para vos mostrar. Ok. Como a coisa parte do desenho para mim, esse foi o meu objetivo. Eu vou hoje para Viseu ainda e, e vou para um festival de arte urbana com artistas fixes e alguns artistas internacionais, alguns que eu gosto. A melhor parte tenho a oportunidade de conhecer artistas que admiro. A temática, aqui não dá para perceber muito bem, a temática é Baco, porque vamos pintar em adegas e... Andaste também no Cântico dos Cânticos? Sim, do Salomão. Pronto, lá está a poesia, mais uma vez. Às vezes eu achava que era... Eu acho que não sou muito boa com palavras, então vou buscar as palavras dos outros para justificar os meus desenhos. E às vezes gostava que os meus desenhos fossem palavras de outros, vice-versa, por isso é por aí que eu funciono. Aqui não dá para perceber muito bem, mas eu vou-vos mostrar agora a montagem. Ou seja, isto foi a casa que me deram, ela tem 8 metros de altura e não querem tirar o jardim, então vou ter de funcionar à volta. Eu desenho o projeto com base no tamanho da parede, a seguir pinto no papel, faço a minha pintura e aquilo que eu pintei vou copiar para a parede. E na parede posso ser mais espontânea, ou posso dar asas ao acidente, ou sei lá, se me apetece fazer uma coisa diferente, sim, mas normalmente este tipo de trabalhos nunca nos dão muito tempo. Eu vou ter 3 dias, se não me engano, para fazer isto. E então eu foco muito naquilo que já está feito, as cores, as pinceladas, ou sei lá, se for a aguarela, mesmo aqueles degradês ou as gotas acidentais, eu tento transpor isso para a parede porque é assim que funciona a pintar. Então o desenho sempre teve uma base muito forte no meu trabalho e é a partir do desenho que funciona. Não sei se consegues falar sobre isso, mas há bocado disseste que ser artista não é desenhar, não é pintar, então o quê? Eu acho que... Deixa eu pensar. Não é só desenhar, não é só pintar, não é? Tipo... É tudo. Sim, desenhas tão bem, devias ir para artes. E tive uma discussão com os meus pais antes de me inscrever nas Caldas. Discussão não, eles são porreiros, mas estavam cheios de medo, porque na altura ir para artes plásticas era ir direto para o desemprego e sofrer. E eles queriam que eu fosse para a arquitetura, mas depois lá consegui convencê-los que não ia dar. Eu acho que isto não é só desenhar, é mais do que isso. Eu tive colegas que não sabiam desenhar nada, eles queriam instalação e isso é totalmente válido. Desenhar para mim é a minha ferramenta principal, para outros, se calhar, eles visualizam as coisas no espaço de outra forma. Acho que ser artista é simplesmente tentar arranjar uma forma de expressão, para exprimir a mensagem da minha forma, e é para isso que estão cá os professores, para isso que vamos para a escola, e para ter base, e para perceber de onde é que vêm as nossas influências, conseguir justificá-las. O Picasso dizia, temos de aprender a fazer bem para saber fazer mal. Eu posso sujar o que me apetecer, eu posso espalhar tinta à vontade, eu posso pintar com óleos da forma como me apetecer e fazer umas experiências
porque eu já percebi como é que o material funciona. Já andei a estudar para chegar, estudar, experimentar para chegar onde cheguei. Cada um com o seu percurso. Mas agora posso-vos mostrar. Isto é para vocês verem. Enquanto eu neste caminho também, eu gostei muito daquele guião à esquina. O abandonado. Fazes mais sobre a possibilidade de trabalhar em imagens que se desdobram. Se já trabalhaste sobre isso, em que a coisa se desdobra em esquinas, em diferentes planos. Sim, este por acaso foi feito completamente ilegal. Eu posso pôr outra vez. É assim, a melhor parte de ser mulher nesta área é que eu posso ir para a rua um domingo à tarde com um colete refletor e ninguém me leva a sério e acham que eu estou ali super oficial. Este tigre foi feito um dia de semana normal, as vizinhas até estavam a olhar, que há assim umas escadas aqui atrás. E às vezes tenho necessidade de fazer alguma coisa, mas que toda a gente tem, mas que tenho tido muito trabalho e estou constantemente a responder a propostas e a fazer o que o cliente quer, e os meus dias de pausa é quando eu pinto para mim e sinto-me tão feliz, porque ninguém me pediu nada, eu estou só a fazer o que eu quero. E eu fui pintar este tigre e abandonei depois. Este abandono, eu costumo comparar a arte urbana a um castelo de areia. Vocês ficam ali uma data de tempo a fazer uma coisa bonita, depois vem a onda ou vem alguém, pisa em cima, destrói. E neste caso é um bocado assim. Ou se quiserem, se quer alguma mandala tibetana, que eles ficam um mês a cantar e a construir a mandala, no final, o que interessa é o processo, no final limpam tudo e vão embora. Portanto, tu nunca voltas. Tu fotografaste o dia que acabaste. Sim. Não voltaste lá um mês depois, não voltaste? Um mês depois ele já não estava lá, mas foi um dia, porque dava para ver, era de uma zona de Lisboa, que dava para apanhá-lo assim escondido. Fui lá ver se ele ainda estava lá. Às vezes continua, surpreendentemente. Às vezes as coisas que nós não queremos que fiquem, ficam. E este já não está lá, acho que durou uma semana, se tanto. Foi é o cinzento gal por cima. Cinzento gal. Mas sim, eu de início, depois de acabar, quando estava a acabar o curso, fiz uma exposição com mais 4 alunas da escola, que se chamava Túnel do Bernardo, do Museu Bernardo. Na altura, quando ainda não era museu, era um corredor no prédio onde ele vivia. E acho que foi assim a primeira vez que mostrei trabalho sozinha aqui nas Caldas. E eu tinha muita dificuldade em distanciar-me do meu trabalho, ou seja, a questão da venda e mostrar trabalho, vender, separar-me dele, dar preços. Isso é complicado, é uma questão de habituação mesmo. E neste caso, a arte urbana é um desafio gigantesco, porque a partir do momento que eu deixo de pintar, a peça deixa de ser minha, a peça é da rua, vai-se transformando com a rua, vai-se transformando com os outros artistas que vão pintando por cima, ou o desgaste, ou o tempo, ou a cidade, ou as pessoas que passam por ela, é que deixa de ser minha para passar a ser. E esse abandono é difícil inicialmente, mas depois faz parte. Nem tudo precisa de ser guardado, porque se guardarem um passarinho com muita força dentro das mãos, ele ou morre ou foge. E se quiserem ver o processo da ponte. Qual é que é o limite à altura? Era 14, era o limite da grua.
E aquilo era uma zona muito ventosa e a grua estava constantemente assim. E tínhamos 2, 3 dias cada um para fazer isto, porque só haviam 2 ou 3 gruas. E não havia muita esquadrilha. Foi um bocado às tentativas. Estou numa segunda fase que era o mundo que estava lá ao lado. Ou seja, este trabalho teve um cliente por trás. Nós não simplesmente quisemos, bora lá pintar os pilares da ponte, muito fixe. Vamos pedir à Câmara, as gruas são caríssimas. Ou seja, o que é que aconteceu? Vou parar aqui. O grupo Auchan, ou seja, já estamos a falar das marcas grandes, decidiram que queriam fazer 3 fases em colaboração com artistas urbanos e pediram à GAO, Departamento de Arte Urbana, para fazer a curadoria de artistas, em que a temática deles era a natureza viva, por isso é que o trabalho se chama Natureza Viva. A primeira fase foi em Setúbal e nós conseguimos trabalhar muito bem, éramos 8 inicialmente. A segunda fase foi num centro comercial, no estacionamento, e foi muito complicado trabalhar lá. E a temática deles era tipo animais subterrâneos, então o estacionamento ficou um bocado obscuro e as pessoas queixam-se imenso porque têm medo de ir à zona das aranhas ou do não sei o quê. E foi muito difícil trabalhar debaixo de terra, parecendo que não, debaixo de terra, no estacionamento, eles têm aqueles fumos, aqueles gases e saímos lá completamente alucinados. Além de que a temática não ajudava, ou seja, responder a temáticas, responder a burocracias de empresa, mesmo tendo a Câmara Municipal por trás, tínhamos pronto, enquanto artista temos de aprender a defender-nos e bater o pé algumas vezes. A terceira fase foi dos Pilares da Ponte, um dos artistas aí já saltou fora do projeto. E continuando com a mesma temática, querendo aproveitar que não é todos os dias que temos a oportunidade de pintar o Pilar da Ponte 25 de Abril, que são os únicos que estão pintados, sem ser aqueles golfinhos que estão ao pé do rio. Queríamos fazer algo nosso e, ao mesmo tempo, tentar fazer algo que agradasse ao cliente. Na altura, acho que até já ignorámos um pouco a coisa, porque já estava assim, o processo foi longo e foi cansativo, então já estou contente por não ter sido censurada, porque o primeiro mural que fiz em Lisboa, coisas pequeninas como uma das personagens tinha uma daquelas luvas de boxe que são aquelas dos bonecos, com pão. E isso foi censurado, ou seja,
para mim já foi bom o suficiente conseguir fazer a minha personagem assumidamente nua. E agora este, para vocês perceberem porque é que eu fiz o que fiz, porque não fazer uma coisa mais as imagens típicas do 25 de Abril. Funil improvisado. A proposta do concurso era uma reinterpretação dos Morais de Abril. A minha reinterpretação foi uma dança, mantendo um conceito de luta, ao mesmo tempo as personagens, as pessoas. O que para mim é mais flagrante é o facto desta pintura mostrar que é realizada hoje e não anos atrás. A ideia é que a imagem seja o mais neutra possível, percebe-se que é o 25 de Abril, que tem lá os símbolos, a pomba, os cravos. Mas na realidade pode ser tantas outras coisas. A posição do cravo aqui não é um triunfo para a eternidade, não é qualquer coisa que está a ser maltratada. Não uma repetição de frases feitas, de ideias feitas, mas uma ligação à realidade e ao momento. Eu acho que o entendimento que a Câmara teve em relação a estes murais, que em princípio são pinturas selvagens, são afirmações que não esperam pela autorização para ser feitas, são, em muitos casos, clandestinos. O entendimento de dar voz, de facilitar essa expressão, parece-me um sinal de inteligência, e um sinal de inteligência nestes tempos. Pronto, viram mais ou menos, sim, um bocadinho. Perguntas? Não? Dúvidas? Eu sei que no primeiro ano, pelo menos, da AT há aqui grandes fãs da Tomara. Como vai ter esta oportunidade? Fãs meus. Queria saber se, quando antes de vir para cá, seja no Algarve, se já tinhas começado a produzir alguma coisa, ou se já tiveste aqueles indícios onde as pessoas te chamavam para fazer um trabalho aqui ou ali, ou tudo começou? Tudo depois. Não, aliás, eu comecei a fazer uns paste-ups já antes de vir para as Caldas e eu lembro-me de ter 14 anos quando o meu pai me comprou a minha primeira lata de spray e os pipos entopem e eu não percebia muito daquilo, estava no meu quarto e estava a tentar desentupir a lata e ainda hoje tenho uma camisola, eu fiquei toda amarela, o teto amarelo, ficou tudo amarelo, ou seja, já tinha vontade mas é difícil e os meus pais também nunca, sei lá, sendo rapariga, tentar juntar-me a um grupo que pintava, ainda por cima no Algarve, a coisa não era, tinha alguns amigos que pintavam, mas não era assim uma coisa comum, de fácil acesso, para ir comprar latas tínhamos de ir percorrer 10 km de carro, sim, no Algarve as coisas parecem muito mais longe do que são na realidade, mas
Encomendavam-me pinturas, mas nada na parede. Lembro-me, no 12º fizemos um projeto para a escola secundária, sei lá, tipo final de curso, que nunca chegou a ser realizado. Por isso, só depois as Caldas foi fixe, porque muita gente já vinha, sei lá, como o Zé, que depois pintou comigo, e outro que é o Crazy, e muita gente que já pintava e vinha do grafite. Cheguei a fazer o meu primeiro mural cá, com um rapaz que desistiu uns meses depois de entrar nas Caldas. Fomos para trás do pavilhão desportivo e eu já na altura ele estava a fazer as suas cenas, o seu lettering, E eu já sabia que não queria fazer aquilo, ainda estava a tentar copiar um desenho que fiz num caderno para a parede, por isso já, sem saber muito bem, sem estar muito dentro ainda da área, já percebia que a minha ideia era diferente, dentro do grafite. Tamara, a Cruella fez design, não Fez, mas acho que ela não acabou o curso. Que anos é que ela teve cá? Ela e o Brasil? Eu vim cá, acho que há 4 ou 5 anos, e ela ainda estava cá. Ela foi mostrar os silos, aliás. Eu acho que tu já cá estavas a dar aulas. Já. Eu conheci a Ângela em 2011, fizemos uma exposição juntas e depois, entretanto, vim às Caldas e ela depois deu-lhe... Não acabou. Mas tu na tua turma tinhas o Jamaica que andava a colar. Sim, ainda vi-o no outro dia. O Jamaica agora faz serigrafia guerrilha pelas ruas, uma bicicleta. Ainda. Encontrei ainda. Fazia postais e dava stickers, eu lembro-me de ir à Gulbenkian Sim. e de olhar com uma parede da Gulbenkian e A ver as coisas dele. Eu cheguei a voltar a ver muito. Aliás, houve uma altura que depois eu fui para o Porto e dava mais com alguns que estavam lá, depois fui viver para Lisboa e voltei, fui viver com o Pedro Azevedo. Fomos um agregado familiar durante 5 anos. Vivemos juntos ainda durante 5 anos. Foi assim a minha ligação às Caldas mais forte, com Raquel Belli, mas tu não apanhaste. A professora também não apanhou a Belli. Não, Pedro agora só aluga casas. Mas há muita gente que depois, não estou a dizer que é errado, mas a maior parte dos meus colegas na altura, quando eu entrei em artes plásticas, entrámos tipo 150 e éramos divididos pelos ateliês em 2 turnos, aqui era muita gente, acabámos uns 30, 5 anos de seguida, e a minha turma no 5º ano tinha 30 pessoas. Há muita gente dispersa, descobre outras vocações, muda de curso, sei lá, muita coisa. E Vou lembrar que, apesar de tudo, na época em que estiveste no Porto, foste para as Belas Artes, que tem que peso da instituição. depois, Conheço que estive lá. sim. E sei como é que E fui lá, o primeiro trabalho que vi teu até foi numa exposição de maus hábitos. Exato, é possível. E o pessoal das Belas Artes, de artes plásticas, sei como é que funciona aqui mais ou menos. Foi complicado. Também uma movida curiosa no Porto, não? Ah, A altura de ver a limpeza por espaço de semana, não? não, isso foi depois. Já foi depois? Não, o Maus Hábitos na altura estava a bombar quando eu estava lá. Ou seja, tinha a instituição que é pesada, mas depois tinha coisas a acontecer à parte. Sim, a Dama Aflita abriu quando eu estava lá. Isso já não existiu, já não existia. Mas eu... Sim, mas depois apanhei o pessoal do Salão Olímpico no meu mestrado também. Eles depois... Sim. O navio vazio, não apanhaste o espaço da Isabel Carvalho e do Pedro Mar? Não. Sim, houve ali uma altura que todos esses projetos depois acabaram, continuou ali o Maus Hábitos, mas depois Maus Hábitos também teve uma quebra enorme. E foi nessa altura que eu vim para Lisboa, que estava difícil. A instituição é muito pesada, mas o movimento underground É. sempre achei bastante mais consistente que Eu já na altura conheci o Miguel Januário, logo lá, já ele fazia o mais menos, estava muito de início. E havia aquele artista que fazia as coisas com porcelana, que ele é muito fixe. O Dalberto. O
Esse também, o Júlio, mas essa é a ilustração. Era a fazer um capacete em porcelana e tinha um recibo verde assim numa placa de mármore no Maus Hábitos. O recibo verde dele fez em mármore. Meus caros, estão aí, falem alto, participem, perguntas. Tamara, Sim. em relação àquele trabalho que foi encomendado pela DEIA, tu consegues mostrar aquilo que foi feito, porque isso foi diferente do registro que estás obrigado a fazer? Espera aí, posso levantar assim muito alto, se vocês conseguirem ver. Isto ainda não saiu, por isso este é segredo. Estou a revelar os meus segredos todos hoje. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu... Basicamente é a ilustração, sei lá, imitar aquele estilo de ilustração antiga. Já fiz alguns trabalhos que não assinei. Eu já fiz ilustração para t-shirts para crianças, já fiz ilustração para livros de matemática do 7º ano. Eu já fiz tanta coisa que eu às vezes esqueço-me das coisas que fiz. Não gostaste do trabalho? Não, não assinava. O contrato diz que... Não, sim. Assinava, mas não divulgava. Aquilo no livro diz lá ilustrações de Tamara Alves e este vai dizer e vai estar na capa. O trabalho tem sempre dimensão autoral, não é? Sim. Essencialmente comercial também. Sim, é trabalho comercial. Mostra um bocado da versatilidade de um artista. Nós podemos saber fazer muita coisa, mas queremos continuar por ali. Temos ali Sou da Praia do Carvoeiro. Olha uma coisa, no outro dia perguntaram, tu estás inscrita na Sociedade Portuguesa de Autores? Eu? Estás inscrita naquelas... Pensei que era. Não. Estas coisas, como é que se chama, João? Não me lembro agora. Estas agências de ilustradores... Ok. Vou-vos alertar por uma coisa. Ok. Vos alertar por uma coisa, cuidado com as agências, a sério. Não, a sério. Sim. Eu fiz um trabalho... Eu vou já tipo, dizer aqui uma e não estou preocupada em manchar nem falar em nomes. A RU, nunca trabalhem para a RU, por favor. A RU engana toda a gente. A mim já me roubaram trabalho uma vez, pediram-me uns bosses para um projeto, ficaram com eles, eu percebi que a coisa depois foi vendida, a marca, e ficaram-me sem os trabalhos. O que existe deixou um rastro de sangue. Rastro de sangue, ao ponto que eu já vi fotos da pessoa que está responsável por Lisboa inteira a difamá-la, porque aquilo é Eu não complicado. sei como é que vai acontecer a água, se faz tudo. Também não faço ideia, não tenho escrúpulos. Publicaram o teu trabalho, não te pagaram direitos de autor e tu fizeste o que é. Basicamente ligaram-me da RU e isto já foi há muito tempo atrás, eu ainda estava no Porto, fiquei toda contente e os trabalhos eram todos enviados por carta. Sim, tipo, era assim uma coisa. Ai, não eram carta, não. Mas sim, eu tenho os desenhos à mão, digitalizei e enviei. Basicamente o que a RU pediu era proposta de ilustrações para uns boxers de roupa masculina e disseram, queremos um tubarão com óculos de natação, queremos mais um touro, não sei o quê. Eu fiz os desenhos e enviei. Eles depois ligaram-me a dizer, Tamara, olha, desculpa, eles escolheram outro artista. E eu, ok, tudo bem. Ou seja, pediram-me trabalho primeiro, em vez da coisa ser acertada de outra forma. Eu não estava agenciada, então foi uma coisa muito espontânea. E pensei, se calhar fixe, vou conseguir ganhar dinheiro aqui. Mais tarde vejo as imagens dos boxers com os meus desenhos. Obviamente depois foram vetorizados, aquela coisa toda. O que é que eu podia fazer? Na altura nem sabia muito bem como defender. Depois houve alguém que me disse que eu precisava ter enviado os desenhos por carta para mim própria, ter a carta fechada, assim uma complicação. Hoje em dia não há muitas agências a funcionar, que eu saiba.
há pessoas que fazem trabalho acabam por ser agentes, mas não há exclusividade, não há contrato de exclusividade, até porque hoje em dia não faz sentido nenhum haver contrato de exclusividade. Porque vocês querem trabalhar vocês querem ter liberdade, certo? Há coisas que são... Deixa cá ver como é que eu posso dizer isto. Há pessoas que fazem trabalho de agentes, da agência. São intermediários entre o cliente e o artista, e isso é fixe, quando é transparente. Tenho algumas pessoas que me pedem trabalho, que já confio, já sei qual é a percentagem que eles levam, já sei que eles não vão pagar-me 500 euros e pedir 3.000 ao cliente, mas ainda há alguns anos atrás descobri que um grupo intermediário recebeu 70.000 euros por um trabalho em que dividiu 10.000 pelos artistas. Ou seja, isso não é fixe, não é justo, não é transparente, mas muitas vezes é assim que as coisas funcionam. Por isso tenham cuidado, não há agências a funcionar como deve de ser em Portugal. Há sim intermediários, e esses intermediários normalmente são de agências de publicidade ou de uma coisa ou de outra que dizem quero um trabalho, qual é o orçamento? Orçamento primeiro, trabalho depois. Tudo por e-mail, tudo por escrito, para vocês terem provas e conseguirem se defender. Essa exposição que fiz em 2013, vendi os meus quadros quase todos e o galerista não me pagou 2 deles até hoje. Eu não sei o que é que tenho de fazer. Mesmo com advogados, ele não responde, não me apetece ir para a frente com a coisa, porque o dinheiro que eu vou receber hoje, se calhar não me compensa já a dor de cabeça. Por isso, há sempre qualquer coisa que podemos evitar. No meio que somos honestos. Às vezes é preciso a pessoa também fazer parte do meio e falar com as outras pessoas para saber que é que vai trabalhar. Sim, e vou-vos dizer uma coisa, nos dias de hoje, com a quantidade de informação e com esta coisa das redes sociais, toda a gente está cada vez mais descartável. Ou seja, falam comigo, há qualquer coisa, já vão falar com outro a seguir e não estão preocupados porque também não dão a cara. Já tive clientes, salvo seja, intermediárias também mais neste caso, que foram completamente desonestos e nem sequer se deram ao trabalho de depois mandar responder a e-mails. Mas pronto, não quer dizer que isto aconteça, mas caso aconteça, são ossos do ofício, infelizmente. Agora, mais em termos de tatuagem, gostava de saber se o que tatuas é você ou se tens algumas influências a nível da tatuagem. Sim, quando eu comecei a tatuar, foi quase como... Comecei-me a perceber que podia tatuar os meus desenhos, então tento fazer maioritariamente isso. E também as pessoas que pedem as tatuagens já pedem com o meu estilo, por isso o que é fixe. Já assinei também, que é brutal. Mas tenho uma data de artistas de inspiração, alguns nem têm nada a ver comigo, mas gosto do traço fino, lá está, tem a ver com o meu trabalho. Não quer dizer que não tenha feito já outro tipo de tatuagens, mas... não sei se isto não tem... Mas tu fazes o desenho e tatuas ou tu fazes o desenho e outra pessoa tatua? Não, eu faço o desenho e tatuo. Fazes o desenho? Sim. Comecei a tatuar, comecei a experimentar, entretanto depois também tive obviamente que, não foi dicas, foi uma espécie de introdução à tatuagem com alguns tatuadores. Não foi aquela coisa de estar a ter... Cursos de tatuagem duram 3 dias, é importante para vocês terem uma noção de higiene, que é uma coisa importantíssima, mas basicamente isso não vai fazer de vocês tatuadores. O que vai fazer de vocês tatuadores é a vossa identidade enquanto artista e o vosso estilo. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas já querem coisas personalizadas e com identidade, porque o estilo clássico há quem goste e faz, e aquilo tem uma data de regras, mas já há tanto ilustrador e tanto street artist a tatuar que as pessoas já vão pedir o trabalho, que é o que tem acontecido comigo. Então,
De início, o que começou a acontecer, trabalhos que não foram feitos a pensar em tatuagem, tatueiros, pessoas que queriam, gosto muito deste, posso fazer? Eu, sim, podes. Mas muitas vezes pedem-me especificamente a um corvo, a um tigre, a um lobo, qualquer coisa que já sabem, mais ou menos, e gostam de ser por aí. Obrigada, Clara. Nada. Mais perguntas? Obrigado por terem